Saudações alvinegras, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos Zucchi, trazendo para vocês uma rapidinha aí para falar da situação do Carille. Fábio Carille estava treinando o Vivaren Nagasaki do Japão, time da segunda divisão japonesa, e ele tinha contrato até o fim de 2024, pelo menos aí com a equipe do Japão. O Santos tentou a liberação dele ano passado, mas ia ter que pagar uma multa considerada alta, US$ 1,5 milhão. Hoje está dando em torno de 7 milhões de reais. Eu acho que dava aí uns 8 e pouquinho na época. E o Santos não bancou. E dessa vez, agora, em princípio, o presidente Marcelo Teixeira, na coletiva, disse que não tinha conhecimento dessa multa rescisória do Fábio Carille. Eu acho que é conversa. O que foi informado é que estava a cargo do empresário do Carille, Paulo Pitombeira, de resolver a questão. E o que foi informado, que o próprio Teixeira falou que existia alguma insatisfação por parte do treinador, Fábio Carille, e do empresário. E que tinha pendências, não é, existia uma insatisfação no Carille que existiam pendências. Só que em nenhum momento ficou claro que eram pendências financeiras, então não são, tá? Assim, pelo menos pelo que a imprensa tem noticiado, a pendência era em relação às situações que ele tinha solicitado, algumas coisas que tinha combinado e que não aconteceram. Então, hoje, o que a gente tem de cenário é o time japonês fez primeiro uma declaração dizendo que não sabia que ele ia treinar o Santos e depois nomeando o interino e dizendo que ainda não tinha recebido o valor da multa. Sem o valor da multa na conta, o time não libera os documentos para o Carille poder ser inscrito como técnico do Santos e treinar o Santos. Não é só estar na beira do campo. Ele não pode exercer o trabalho. Em princípio, ele ainda nem foi anunciado, ainda não deu coletiva nem nada, né, no sentido assim oficial da coisa, ter uma coletiva de imprensa para anunciar e tudo mais. E o Santos, para tentar amenizar a situação, mandou um emissário, né, mandou um representante para o Japão para acertar com o time japonês. E aí o que foi informado hoje o Marcelo Teixeira foi fazer uma reunião na CBF, tratar principalmente da Liga, né, porque o Edinaldo voltou para o cargo ali de presidente da CBF por conta de uma decisão do STF. E aí ele chamou os times para reunir, focando principalmente na criação da Liga, né, que é uma coisa que é fundamental para o futebol brasileiro começar a ter um rumo novo assim de profissionalismo. Tem algumas equipes que são mais profissionais que outras, mas assim, o futebol como um todo, a liga ser vendida como um produto único e não os times brigando farinha pouca meu pirão primeiro, sabe? Que é a regra do futebol brasileiro. E nessa reunião, depois da reunião, o Marcelo Teixeira falou da questão da liga, falou que é importante e que foi um passo a mais para isso acontecer. Inclusive, eu acho que o Edinaldo deve ter usado isso como estratégia para se aproximar dos clubes. Até porque ele falou que não concorreria numa eleição que, em princípio, a justiça tinha determinado que ia ter que acontecer uma nova eleição. Ele não concorreria, mas talvez para se manter e ter apoio ele tenha jogado essa carta. Mas voltando, né, saindo da política, voltando, aí ele falou que o Santos mandou um representante, que teve uma boa reunião inicial e que até sábado resolveria a questão. Ou seja, em princípio até sábado a multa teria que ser paga, US$ 1,5 milhão. O Santos não tem esse dinheiro em caixa. O Marcelo Teixeira poderia até emprestar para o Santos, mas é uma prática que já aconteceu no passado e num passado mais recente acabou piorando a situação, né? Porque o Santos teve que renegociar com ele e cobrança de juros alta por causa do tempo, né? De dívida em aberto. Então a ideia, eu acho que vai ser chegar no meio termo de negociar os valores, de repente um parcelamento, ou de repente até algum jogador envolvido, uma preferência em jogador, aí são vários termos para negociar, e uma possibilidade do próprio empresário do Carille pagar a multa e essa multa retornar de alguma outra forma, seja porque o time poderia estar devendo alguma coisa para o Carille, então teria esse desconto também, né, dos valores,
É uma negociação que teria que ser feita entre o empresário do Carille e o time japonês. Ou então, de repente, ou o empresário pagar e aí o Santos pagar isso parcelado para o Carille no decorrer do contrato, que é uma política e aí começa a se tornar um pouco viável, né? Porque daí seria como se fosse um empréstimo. De repente ele paga lá 7 milhões e nos juros vem alguma coisa a mais ali por ter pagado parcelado depois, ou mesmo sem juros iniciais, sabe? As parcelas negociadas como se fossem fixas, mas se houver atraso, daí o Santos assumir algum encargo, alguma multa e juros. E por enquanto é isso que a gente sabe, né? Então até por isso que o Carille ainda não deu uma coletiva, ainda não falou a respeito, e por causa dessa negociação que está em andamento. Tendo mais novidades, a gente traz para vocês. Por enquanto, o Carille já ajudou na montagem do elenco, já ajudou a trazer jogadores. Alguns jogadores só vieram por causa de ligações do Carille, dizendo o que ele estava contando com esse jogador, qual era o plano para eles e tudo mais. E contar que deu tudo certo, mais uma vez, mais uma polêmica logo de cara aí no começo de ano do Santos. Obrigado a você que acompanha nosso trabalho, que assistiu o vídeo até o final. Agradecemos demais. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações. Um grande abraço e pra cima deles. Até mais.